Graça e paz a todos, esse é o canal Cristo Sem Fronteira e hoje eu vou trazer o segundo vídeo falando sobre a fé no que cremos. Vamos ao vídeo, vamos ao conteúdo de toda a explicação que muitos de nós pensamos, achamos que sabemos o que é fé, sabemos o que é crer. Vamos ao vídeo. E hoje, no segundo vídeo, sobre a fé no que cremos, vamos abordar os mesmos dois versículos do primeiro vídeo. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Hebreus 11,6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que os buscam. Como eu falei no vídeo anterior, creia, cremos. Tem muitos versículos que usa essa mesma palavra em grego e também alguns versículos falando sobre fé. A fé no que cremos é o segundo vídeo. Crer é pistel, fé é pistes, vou fazer uma breve introdução falando sobre um resumo do vídeo 1. Existem 3 tipos de fé: a fé natural, a fé espiritual e a fé sobrenatural. Todos os seres humanos nascem com a fé natural. O que é essa fé natural? Essa fé natural é baseada na sua busca, na sua convicção. Resiliência, você planta, você colhe. Lei da semeadura, como está em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Ou você planta na carne, ou você planta no espírito. Aquela pessoa que busca coisas do mundo, ela vai ter coisas do mundo. Aquela pessoa que busca as coisas de Deus, ela vai ter coisas de Deus. Deus nunca vai dar, vai fornecer algo fora do padrão do que escolhemos. Só tem 2 tipos de busca: ou a busca no mundo carnal, ou a busca no reino de Deus espiritual. E como o ser humano nasce com essa fé natural, quando ele se depara com a cruz de Cristo, se depara com a necessidade e a dependência de sermos pecadores e que temos um Salvador, um Senhor que nos conduz ao Deus Pai, passamos a ter essa fé espiritual. Essa fé espiritual, como está em João capítulo 16, versículo 8, que o Espírito Santo vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. A função da fé espiritual é eliminar o natural do ser humano, convencer do pecado, da justiça e do juízo, convencer que o ser humano é dependente, é limitado, o ser humano não consegue fazer as coisas conforme a vontade de Deus. O ser humano busca só centralizar sua vontade, só quando ele encontra a fé espiritual. O nosso Senhor Jesus, a cruz, o propósito da cruz, que ele vai amadurecer para a fé espiritual. Nesse amadurecimento com a fé espiritual, ele é conduzido
a largar o natural, a renunciar à sua vontade, a renunciar todo o molde que o mundo traz, para esse amadurecimento espiritual começa a rejuvenescer, a criar músculos, a criar resistência, a lutar contra não só o mundo, mas o sistema do mundo e também toda a artimanha, toda sacastidade, toda astúcia cilada que tem o diabo para viciar, para controlar, para seduzir, para induzir o ser humano sempre a cair. O propósito de Satanás é manter o ser humano em queda, manter o ser humano caindo no abismo, porque um abismo gera outro abismo, para ele não desenvolver a fé sobrenatural. Essa fé sobrenatural só Cristo teve por completo. Abraão andou no sobrenatural, sim. Moisés andou no sobrenatural, sim. E dentre outros, Davi, Salomão. Mas há momentos na vida deles que eles caíram. Há momentos na vida deles que eles tiveram a queda. A Bíblia relata de pessoas que Deus chamou, e que nenhuma pessoa que Deus chamou é perfeita. Todas elas tiveram problemas, dificuldades. Deus foi moldando com elas para ela ser tratada e chegar no sobrenatural. Onde está a galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, onde relata vários e vários nomes. O próprio escritor da carta de Hebreus diz no final que poderia relatar muito mais, mas iria ficar imenso, porque muitos no Antigo Testamento conseguiu viver no sobrenatural, ser conduzido, induzido pelo Espírito Santo, que é diferente de nós após Cristo. O Espírito Santo apenas ficava por certo tempo na vida deles e depois subia, ia para o céu, voltava para o reino. Hoje não, o Espírito Santo, para quem entrega a vida para Cristo, o Espírito Santo habita, ele é habitante do coração. Ele vai começar a fazer a faxina no coração para a pessoa viver no sobrenatural de Deus. E continuando, o que é crer? Como a gente fala, como a gente conduz nesse crer? E realmente o que é fé? Crer nada mais é que a crença que você busca. O que você busca? O modo de se você buscar. Agora, a fé é a prática naquilo. Não adianta dizer que você crê em alguma coisa, sendo que você não busca praticar, busca meditar, busca aperfeiçoar naquilo. Se você crê e não pratica, você é simplesmente uma pessoa que fala pelo cotovelo. Como aquele ditado, eu volto a falar até papagaio fala. O próprio Tiago diz que seja praticantes da palavra, não somente ouvinte. Quer dizer, não somente ouve a palavra, mas ouve e a pratica. O próprio livro de Tiago diz que a fé sem obra é morta. Quando ele usa esse versículo falando que a fé sem obra é morta, é a fé sem a prática, sem você praticar aquilo que você está aprendendo na Bíblia. Ah, você lê a Bíblia? Bom,
Aquele que só pode praticar na fé é aquele que conhece a palavra de Deus. Porque não adianta falar que crê que não conhece a palavra de Deus. Não adianta falar que tem fé e não conhece a palavra de Deus. Presta atenção no que eu vou mostrar agora. Crer, como eu falei, pistel, fé é pistes. Crer é a teologia, é a teoria da fé. É a busca, é a meditação, é a oração, é o jejum. É você entregar naquilo que está escrito na palavra de Deus. A fé é a prática do crer. É comunhão, intimidade, ação. Está conseguindo entender no que eu estou falando? É a mesma coisa de você falar que conhece ou que estudou ou que está estudando qualquer tipo de matéria, tipo matemática, português, história, geografia, algum idioma. Mas você estudou, está estudando, é o crer. Você está buscando. Agora, você está praticando aquilo ali. Praticando que jeito? Comunhão, intimidade, ação. O que seria isso aí? Você está usando no seu dia a dia aquilo que você está estudando ou que estudou. O crer é um ato de confissão. A fé é um ato de constância em sua vida. Você confessou a Cristo, dali para frente é a sua ação junto com o Espírito Santo na santificação, no processo da santificação na sua vida, para Ele moldar em você o padrão perfeito de Cristo. Olha o que fala em Romanos 10:9 sobre a confissão. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração. Então não adianta você falar só pela boca, ou só comunicar que está confessando Cristo, que acredita em Cristo, mas tem que estar no teu coração também. Creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Essa frase é crer no propósito da cruz, no que Cristo fez por nós, no mediador, intercessor, que Ele foi através de nós e Deus. É nesse sentido que fala esta fé. O propósito da cruz que Deus estabeleceu em Cristo foi concluído. É concluído e será concluído por toda a eternidade. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. É um propósito só. Foi uma vez. Não acontecerá de novo. Sabemos que somos pecadores. Essa confissão sobre o pecado. Então, em 1 João 1,9 diz: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Presta atenção nessa parte. A teoria é: precisamos de Jesus, confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, porque somos pecadores. Somos pecadores, Ele é fiel e justo quando nós confessamos que dependemos dele, dependemos, entregamos para Ele nosso coração e sabemos que o propósito da cruz foi a obra perfeita da ação de Deus sobre Cristo na nossa vida. Da ação de Deus sobre Cristo na nossa vida. Vou repetir de novo: da ação de Deus sobre Cristo na nossa vida.
Então não adianta a pessoa falar que pela boca que tem Jesus, mas que a ação dela não coincide, como está na prática de Tiago 1:22, como eu falei. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos como com falsos discursos. Então, enganando a vocês mesmos com blá blá blá. Enganando vocês mesmos com blá blá blá. Falando no espelho. Falando para os outros que seguem Cristo, mas na verdade você mesmo está se enganando. E essa palavra enganando é o mesmo propósito usado pela serpente quando enganou com falsas verdades Eva. Então, se você está se enganando, então o teu coração não é de Cristo. Tem outro ser que está no teu coração, está dominando ele, está te enganando, e você enganando você mesmo, porque um dos atributos dele, exclusivamente dele, é enganador. O diabo. Se a pessoa está tendo falsos discursos, enganando ela mesma, fingindo, achando que está enganando os outros, mas está enganando ela mesma, então o coração dela não é de Cristo, é do diabo. Crer é de dentro para fora. Você tem que entregar de dentro para fora. Fé é a ação nossa na prática. Então, é de fora para dentro. Crer é de dentro para fora. Fé é de fora para dentro. Presta atenção. Você aceitou Cristo. No seu crer, agora vai ser transformado, moldado e levado a praticar a fé em Cristo através do Espírito Santo em sua vida. Você aprende a matéria e depois pratica ela em sua vida. Como eu havia falado, você aprendeu matemática, você vai usar matemática. Você aprendeu português, vai usar português. Você aprendeu qualquer outro idioma ou qualquer tipo de matéria, você vai usá-la. A diferença das outras matérias para com relação à Bíblia é que a Bíblia é um livro completo. Você vai utilizar e usar dela por completo. É diferente de algumas matérias que raramente você vai usar algo profundo. A matemática, por exemplo, tem aritmética, geometria e dentre outras matérias que muitas das vezes você nem usa cálculo tão profundo com relação a esse tipo de submatéria na matemática. Muitas das vezes você não usa geometria, não usa aritmética, não usa cálculo bilinear, não usa outros tipos de cálculo na matemática que no seu dia a dia não é normal. Outra coisa que eu quero mostrar é João 4, 23 e 24. Diz Jesus quando encontra a mulher samaritana no poço, diz: mas a hora vem, e agora é, em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que adorem o adorem em espírito e em verdade. Esse espírito aqui está minúsculo porque é o espírito nosso.
Nós temos um espírito. Quando entramos na fé espiritual e o Espírito Santo se une no nosso espírito, ele sobrepõe em nosso espírito, por quê? Para fazer a vontade de Deus. Para você entender o espiritual, você passa a ter discernimento, a sabedoria divina, a informação que Deus conduz na Bíblia. Toda a Bíblia é autoinformativa e nos ajuda a caminhar cada dia melhor. Ela vai tirando nós do mundo, desmembrando. É uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Hebreus 11, 6. Quem escreveu sabiamente, com muito conhecimento, ele escreveu de uma forma de causa, fato, efeito. Só que o fato vem primeiro. Fato, causa e efeito. Causa, fato e efeito. Para entendermos essas três palavras, para gerar um fato na vida de qualquer ser humano, em qualquer situação, sempre há um movimento de uma causa. E após acontecer esse movimento, gera o fato. Após ocorrer o fato, existe o efeito, a consequência disso aí. Então vamos entender um pouco. Para uma pessoa ser salva, estar em Cristo, estar com Cristo, a salvação e o senhorio de Cristo, tem que gerar uma causa. O que é essa causa? O gerador dessa causa é saber que é pecador, saber que merece a ira de Deus, saber que está condenado ao tormento eterno, saber que necessita, tem a dependência de algo ou alguém para ser salvo. De algo, a cruz. De alguém, Jesus. Então, dependemos da cruz de Cristo como ato salvador de cada um de nós. É único, exclusivo. E ele vai trabalhar em nós essa salvação. A salvação também é única. Você entregou uma vez, genuinamente, de todo o coração. Não se perde. A causa, dependência, precisa de Cristo, precisa da cruz. O fato, a cruz e Cristo. E a consequência? A consequência é a justificação de Cristo, a vinda do Espírito Santo em nosso coração como morada, o processo da santificação que o próprio Espírito Santo, juntamente com Cristo, irá moldar em sua vida. É um processo. O Espírito Santo vai trabalhando para moldar Cristo em nós. Tudo isso é causa, fato, efeito. E para podermos entender, diz o versículo de Hebreus 11, 6. A parte B, a parte A, a parte C. Eu vou ler ele normal, que seria: ora, sem fé, pistes, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, pistel,
que ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Pistes, pistel. Então, não tem como você ter fé sem crer. Nem tem como você ter fé sem crer. Repetir pela segunda vez. Agora vamos desmembrar o versículo. Porque é necessário que todos que se aproximam de Deus, creia, pistel, que ele existe. Pois, ora, sem a fé, ou sem sua fé, pistes, é impossível agradar-lhe. Porque e que ele é galardoador através da fé, da sua fé, dos que os buscam. Agora vamos entender isso aí. Por que aqui, quando eu falei é fato, causa, efeito. Agora aqui está fato, causa, efeito. O versículo normal na Bíblia. Agora, essa parte de baixo está a causa, o fato e o efeito. Agora vamos compreender na luz das Escrituras. Todos aqueles que querem aproximar de Deus devem crer que ele existe. Como você crer que ele existe se você não crer no propósito da cruz? Então, antes de você crer que existe um Criador, você tem que crer que existe o Filho dele. E o Filho dele pagou um preço na cruz para nos reconciliar com Deus, que nós perdemos essa reconciliação através de Adão no Éden. Nós perdemos essa reconciliação. Então, para ganharmos essa reconciliação, veio o segundo Adão, como Paulo fala em Romanos, e consertou isso. De uma forma que o ser humano agora vai ter que se desenvolver mais espiritual, porque Jesus não veio só para reconciliar. Jesus veio por uma série de propósitos, de situações na vida de cada um de nós que entrega a sua vida para ele. Então, não é só reconciliar com Deus, é ser moldado por Cristo, é ter um processo de santificação, é ter uma morada no Espírito Santo. Então é uma série de situações que por que Jesus faz essa reconciliação? Como Jesus faz essa reconciliação? Aí continuando aqui, esse creia que ele existe. Quando você fala que você crê em Deus, crê em Jesus, e não toma nenhuma atitude na tua vida, você muda do seu jeito, você faz as coisas do seu jeito, você faz a sua vontade, então você não crê em Deus, que ele existe. Porque quando você crê em Deus, você acaba encontrando Jesus e o propósito da cruz. Toda vez que aparecer a palavra creia, crer, crendo, cremos, é Jesus nessa palavra. Continuando. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Então, é a partir do momento que você crê no propósito da cruz, crê em Deus, crê em Jesus, o que Deus fez com relação ao seu Filho, reconciliando com a gente, você passa a ter fé
para aproximar de Deus. Porque sem a fé espiritual, a entrega em Cristo Jesus e o Espírito Santo fazer morada em nossa vida, você não tem como aproximar de Deus, porque a sua fé natural não aproxima de Deus. Por isso que ele fala, sem fé é impossível agradar-lhe. Essa fé é fé espiritual, não é a fé natural. Porque a fé natural você não agrada a Deus. Todos os seres humanos nasceram com fé natural. E a fé natural é impossível agradar a Deus. Ele está dizendo isso. É impossível agradar a Deus com a sua fé normal. O que você tem que entender é que você tem que amadurecer para a fé espiritual. E a fé espiritual tem uma pessoa entre você e Deus. Que não adianta você acreditar em Deus, mas não acreditar no propósito da cruz, não se render no propósito da cruz, não se render para Cristo. Não adianta você falar, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas não é um crente genuíno. Não tem como. Aí ele continua falando aqui que é galardoador para aqueles que o buscam, para aqueles que têm a fé espiritual, para aqueles que ele está amadurecendo, está conduzindo para a fé sobrenatural. Ele vai galardoar, dar prêmios, abençoar, mas Deus pode abençoar sem a fé sobrenatural, sem a fé espiritual? Pode. Ele é soberano. Ele pode fazer o que ele quiser. Mas aqui eu estou falando sobre a fé no que cremos para ser conduzida à salvação. Porque uma pessoa pode ser abençoada, mesmo não crendo em Deus, mesmo não crendo em Jesus, Deus derramar a bênção naquela pessoa, mas a pessoa, depois que ela acordar após a morte, ela está no tormento eterno, como aconteceu nos 10 leprosos. Os 10 leprosos, de longe, conversou com Jesus. Jesus falou para eles irem até o sumo sacerdote para mostrar a cura deles. Um deles voltou, que era samaritano, a Bíblia deixa bem clara. Se ele era samaritano, ele era o único. Os outros 9 eram judeus. Ou não era samaritano. Porque a Bíblia, quando ela coloca alguma coisa, ela coloca de uma forma bem para exaltar, para mostrar que aquilo ali é uma exceção. Então, se falou que ele era samaritano, ele era o único. E ele voltou e agradeceu Jesus. E Jesus exaltou ele mais ainda, dando a salvação. Os outros 9 foram abençoados? Foram. Os outros 9 encontrou com Jesus? Encontrou. Mas qual permaneceu em Cristo e qual foi salvo? Qual dos 10 permaneceu em Cristo, agradeceu, se prostrou e foi salvo? Essa é a diferença. O ser humano hoje tem que entender a palavra de Deus. Não é simplesmente só falar, só ler. É deixar a palavra levar ele na situação. Levar ele no fato que está acontecendo. Fato, causa e efeito. Continuando. Porque é necessário aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. É a parte B do versículo. Certo? E como eu falei que a parte B do versículo é pistes, presta atenção que temos que crer nele. Pistes. Este crer é o mediador entre nós e Deus, que se comunica entre nós e Deus. Quem se comunica entre nós e Deus? Quem é o mediador entre nós e Deus? Jesus. Referência está tudo aí. Esse crer é o intercessor entre nós e Deus. Roga e pede por nós, entre a conversa que tem entre
Ele, Deus no céu, ele pede, ele roga para nos ajudar. Quem é esse crer? Jesus. Esse crer é o eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe esse crer entre nós e Deus. E quem é esse crer? Jesus. Este crer é o advogado para nos ajudar da condenação do pecado e das acusações do inimigo entre nós e Deus. Quem é esse crer? Jesus. Nós temos que entender isso. Toda vez que a palavra crer está em algum versículo, é para mostrar totalmente Cristo. Não tem como a pessoa ter fé espiritual, ter fé sobrenatural, mas não está em e com Cristo. Continuando. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Temos que ter fé, pistel. É nesta fé que agradamos a Deus, estado de alegria e gratidão em sua vida. Para entendermos esse tipo de fé, esse tipo de conduta de agradecimento, Filipenses 4 diz algo maravilhoso. No versículo 11 ao 14, Paulo sabia levar a vida. Ele sabia a vida com fartura, com pouco. Ele sabia a vida quando ele levava na situação de perigo ou na situação mais livre. Paulo, ele sabia, ele conheceu realmente o processo que a vida traz para cada um de nós e essa oscilação. Ora você está bem, ora você está com aflição, ora você está com preocupação, ora você está angustiado, ora você está triste, ora você está muito feliz. Mas Paulo sabia, ele conheceu Cristo. Não é à toa que Cristo chamou ele. Escreveu muito no Novo Testamento. Ele realmente sabia viver em todas as situações da vida. Filipenses 4, versículo 11 e 14. O Deus que faz o impossível, algo que o homem não tem capacidade em fazer. Aqui estão os dois versículos. Esse versículo foi quando o nascimento de o anjo Gabriel aparece para falar sobre o nascimento de João Batista. E este aqui é quando Jesus se depara a um homem rico. E o homem rico há uma conversa, é como se ele estivesse gabando que ele conhecia todas as leis, ele praticava desde a mocidade dele. Aí Jesus coloca ele um pouco prensado na parede. Então vende tudo que você tem e me segue. Vende tudo que você tem para os pobres e me segue. Aí eu quero ver. Você vai ter uma herança gigantesca, muito grande no céu. Aí ele ficou triste. Perguntaram para Jesus, mas quem que salva? Quem que salva é só Deus. Só Deus que tem a capacidade da salvação. Continuando. E que é galardoador dos que os buscam. Depois que mantemos neste crer e nesta fé que Deus pode operar em nós e para nós, recebemos o galardão da vitória. É o efeito do crer em Cristo, do ser conduzido por Cristo no processo da santificação, através do propósito da cruz, e nos mortificando, crucificando, matando a nossa carne diariamente.
Continuando. Tiago 2:19. Olha que versículo interessantíssimo. Tu crês, Pistel, que há só um Deus? Tiago está perguntando isso aí. Faz bem. Também os demônios o creem e estremecem. Por quê? Deus não volta atrás. Deus é imutável. Por que os demônios creem, Pistel, e estremecem? Está vendo que é a mesma palavra em grego. Porque os demônios sabem do juízo e da condenação. E Deus não vai voltar atrás. Deus é imutável. Em Marcos, capítulo 5-7. Presta atenção que essa passagem aí fala que Jesus encontra com um endemoniado. Essa passagem aqui fala que Jesus encontra com um endemoniado do outro lado da margem. E ele diz, e chamando com grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormente. Quando ele fala isso aí, é que ele sabe que existe uma sentença. Ele sabe que a sentença deles já está decretada. Antes da fundação do mundo. E o que ele fala com relação a isso aí? Ele mostra que ele crê mais em Deus do que o próprio ser humano. Porque eles conheceram a Deus. Eles sabem que Deus não volta atrás. O que eu quero mostrar isso com vocês? Eu quero mostrar isso com vocês e para vocês que até os demônios têm temor com relação a Deus. E o ser humano hoje zomba, critica, fala pelo cotovelo, fala asneira, só fica falando, como aquele ditado, falar até papagaio fala. Creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio, fala essas frases prontas. Eu vou deixar uma coisa bem clara, eu não me emociono, eu não me impressiono com frases prontas. Então essas pessoas que falam pelo cotovelo, essas pessoas que falam que nem papagaio fala, essas pessoas que falam que creem em Deus, creem em Jesus, mas você não vê nenhuma ação nelas, eu não me impressiono com isso. A ação do ser humano não é fazer, eu vou mudar um pouquinho, eu vou fazer um tiquinho, eu vou... Não. É pautado na Bíblia. Se a sua mudança não está pautada na Bíblia, então é mudança sua, é vontade sua, então não é vontade de Deus. Porque a vontade de Deus está na Bíblia. A vontade de Deus está nas Escrituras. Toda a vontade de Deus está escrito lá. As 3 vontades de Deus está escrito lá. Decretória, descritiva, tolerável ou permissível. Essas 3 vontades está escrito. Basta ler a Bíblia. Não leio a Bíblia. Que bom. Então você não tem fé em Deus, você não crê em Jesus. Mas eu vou à igreja. Tá bom. Tem obrigações, tem ordenanças na Bíblia que Deus não vai voltar atrás. Ele deu essa ordem e acabou. Jesus deu essa ordem e acabou. Tanto no Antigo como no Novo. Ele não vai voltar atrás. Tem muita coisa que quando eu falo o Antigo Testamento, ele se cumpriu através de Cristo, mas tem muita coisa lá que está nos ensinando.
Tem muita coisa no Antigo Testamento que nos ensina até hoje. A Bíblia não é antiquada, a Bíblia não é antiga. A Bíblia é um livro vivo e eficaz para todos que o seguem. Inspirado por Deus, para em torno de 40 homens escreveram das suas formas, da maneira deles de pensar, mas influenciaram. Foi influenciado pelo Espírito Santo para ser conduzido a essa escrita. Continuando. Agora eu vou trazer uma coisa interessante aí. O oposto da fé. Para podermos entender. A dúvida anula a fé que temos. Em Tiago 1, do versículo 5 ao 8. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e que não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma parte a outra parte. Não pensa que tal homem que recebe do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Eu coloquei algumas coisas grifadas aqui, não vou me aprofundar para o vídeo também não ficar muito grande. Deus dá sabedoria a todos, literalmente. Só que para você ganhar a sabedoria de Deus, você não pode ter a fé natural. Ponto. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Então, o oposto da fé é a dúvida. O que anula a nossa fé é a dúvida. Porque ele fala aqui que é semelhante à onda do mar. Porque a onda do mar é inconstante. Ela não é a mesma onda toda vez que ela vai e volta no recuo da praia em si. Ela não é a mesma. E aqui ele fala sobre o coração do homem, como a onda do mar. Um homem de coração dobre, um homem que uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Uma hora está bem, as coisas acontecendo a meu favor, eu estou bem. As coisas acontecendo do contra, eu estou mal. Quando ele fala homem aqui, a gente tem que entender que é o ser humano, tanto homem como mulher. Tanto adolescente homem como adolescente mulher, tanto criança do sexo masculino como feminino. Eu falo no geral. O homem aqui é no geral. E ele fala aqui, ó, não vai receber nada do Senhor se você tiver de coração dobre, se você for que nem uma onda do mar. Cada hora se dá de um jeito. Você não vai receber de Deus. O medo. Se a dúvida anula a nossa fé, o medo é o oposto da fé. O oposto da fé não é a incredulidade. O oposto da fé é o medo. Em Mateus 14, 22 a 26, a tempestade onde Jesus anda em cima das águas do mar da Galileia. O versículo 26, os discípulos veem Jesus caminhando sobre as águas, tiveram medo. Versículo 30, Pedro, sentindo o vento forte, teve medo e começou a se afundar. Versículo 29, Pedro andou sobre as águas. Quem andou sobre as águas? Não foi só Jesus, Pedro também andou. Em Mateus 14, 29, diz que e ele disse, eu vou dar um exemplo, um resumido nas coisas que aconteceram antes do Mateus 20, do versículo 29. Quando os discípulos olharam para Jesus, Pedro gritou, é o Senhor, mestre? Então, e disse-lhe Pedro, deixa que eu vá contigo. E disse Jesus, venha. E Pedro,
descendo do barco, andou sobre as águas para ter com Jesus. O Verbo falou, e quando ele fala, se cumpre tudo no universo. Presta atenção que Pedro também andou sobre as águas. Não foi só Jesus. Só que ao ser conduzido e ao ver o vento forte opondo a ele, ele teve medo e começou a se afundar. Continuando. Quando eu falei que o Verbo se fez carne, e quando o Verbo fala, tudo acontece no universo, diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Presta atenção que agora eu vou concluir. Pedro, o homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, Pedro teve medo, o medo gerou dúvida, a dúvida anulou a fé. E Pedro começou a afundar. Voltando, Pedro, ele teve fé, começou a andar sobre as águas, indo de encontro com Jesus. Ele sentindo o vento forte, as ondas grandes, ele começou a ter dúvida que ele estava fazendo, começou a ter medo e começou a se afundar. O processo do medo e da dúvida, ela automaticamente cancela a fé que temos. Nós não devemos ter medo e dúvida. Há pessoas que creem em Cristo, não devem ter medo e dúvida. Olha, com relação a Pedro, um homem de pequena fé, andou sobre as águas, assim como Jesus. Tornou-se um dos 3 que andava junto a Cristo. Disse: Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Testemunhou a transfiguração de Cristo, junto com Tiago e João. Esses 3 aí é Pedro, Tiago e João. São os 3 mais íntimos de Cristo. Um homem de pequena fé fez tudo isso. A fé de Pedro era pequena. O próprio Cristo falou isso para Pedro. É isso que eu quero mostrar para vocês sobre fé. Fé não é algo só falado. Fé é algo demonstrado. E Pedro demonstrou como um homem de pequena fé. Um homem de pequena fé daqui, não sou eu que estou falando, está na Bíblia. Eu deixo bem claro. As pessoas falam muito blá blá blá, mimimi, tem fé, acredita, e vou mudar, as coisas têm que acontecer, vai melhorar. Isso aí é palavra sua, não é palavra de Deus. A palavra de Deus está na Bíblia. Um homem de pequena fé, um homem que duvidou, um homem que teve medo e fez tudo isso aqui. Então imagina um homem quando tiver uma grande fé. Imagina quando Deus olha e fala assim: esse homem tem grande fé. Imagina o potencial que ele vai ser na mão de Deus. E é o fim do segundo vídeo sobre a fé no que cremos. Eu agradeço ao nosso Senhor Jesus por esse estudo, por essa palavra, porque tudo vem dele, tudo volta para ele. Até o próximo vídeo. Eu deixo a paz do Senhor Jesus a todos que seguem o canal, a todos que assistem os vídeos do canal.
Em nome do Senhor Jesus, até o próximo vídeo. Bye bye.